Intuição especializada. Há duas formas de pensar, uma rápida e uma devagar. A rápida é a responsável pela intuição, muito importante para que o cérebro não gaste tanta energia resolvendo problemas simples, como quanto é 2 mais 2. Se tivéssemos que pensar na resposta toda vez, a energia gasta seria imensa. Entretanto, como vimos anteriormente, a intuição não é muito confiável quando estamos lidando com questões que envolvem estatística. O Price Action, ou análise técnica, se baseia em padrões gráficos que nos fornecem dados estatísticos, e aí eles indicam para a gente a probabilidade de um evento futuro ocorrer ou não. Logo, a gente não deve se apoiar na intuição quando não dominamos as nuances da análise técnica. Operar sem conhecimento técnico, dispondo somente da intuição, não é operar, é tentar a sorte. Aí o mercado acaba virando cassino. Então a grande sacada prestem atenção nisso aqui. À medida que você for estudando, revisando o que você estudou, fazendo backtest, operando, aumentando sua hora-tela, todos esses fatores vão transformar a sua intuição, que antes era inclinada a erros estatísticos, em uma intuição especializada. E agora eu explico aqui para vocês. Vocês estudam o que foi passado aqui no curso, anotam, revisam esse conteúdo, fazem backtest e anotam os resultados. E aí vocês conseguem, dessa forma, criar os seus próprios dados estatísticos. Depois vocês começam a operar com acompanhamento ao vivo. Eu mostro minhas marcações, entradas, vocês mandam as suas quando a gente estiver no acompanhamento. E aí, se tiver algo errado, eu corrijo e isso aumenta seu processo de compreensão de análise técnica. Com o tempo, você continua estudando, fica procurando padrões gráficos depois de ter operado, vendo, imaginando onde você faria entradas sem operar. Isso aumenta a sua exposição de mercado e, consequentemente, acelera o processo de aprendizado. Quanto mais eficiente você for nesses quesitos citados, mais próximo você vai estar de atingir a consistência no mercado. Após algum tempo, tudo que era difícil, que antes requeria um uso constante do sistema 2, que é o pensamento mais racional, o pensamento mais devagar do nosso cérebro, agora se torna habitual, se torna algo comum. Então você passa a utilizar o sistema 1, que é a parte mais rápida e intuitiva do nosso cérebro, porém, agora a intuição que você vai utilizar não é de alguém que não sabe o que está fazendo, é a intuição especializada. Ou seja, a intuição de quem tem experiência, de quem tem um certo domínio no mercado, mesmo que vocês ainda sejam iniciantes. Você pelo menos já sabe o que está fazendo. Se você estiver consistente aí por 3, 4 meses, acertando mais do que errando, alguma coisa certa você está fazendo, mesmo que ainda seja iniciante. Intuição especializada nada mais é que ver uma situação, a situação fornece um indício, esse indício dá ao especialista, no caso você, acesso à informação armazenada em sua memória e a informação fornece a resposta. Nesse caso, você não está agindo baseado em achismos, você age baseado no que você já está habituado a fazer diariamente. É como se fosse uma profissão qualquer. Primeiro você aprende, tem mais dificuldade de entender no começo, não flui tão naturalmente, mas com o tempo você adquire habilidades que tornam a sua função muito mais dependente do sistema 1 do que do sistema 2. Você aprendeu a dirigir, por exemplo, no começo tinha que pensar toda vez que trocava marcha e etc. Muitos aprenderam na autoescola e mesmo assim foram reprovados no teste uma ou mais vezes. Isso acontece. Depois de um tempo, você se habitua a dirigir e tudo que despendia tempo e energia adicionais hoje são feitos no piloto automático. Você não pensa tanto para fazer essas coisas corriqueiras. Você não precisa gastar energia para pensar em tarefas rotineiras. A rotina cria um hábito e esse hábito manda uma mensagem para o cérebro dizendo que é importante. Logo, o cérebro não gasta energia ele não gasta tanta energia quando quer executá-lo. Simplesmente delega essa função para o sistema 1,
que é o sistema intuitivo. Outra coisa importante para a gente levar em consideração: a criação de um hábito requer um comprometimento da parte da pessoa. Então é necessário que tenhamos força de vontade para manter uma rotina até que ela se torne um hábito. Então, para quem está iniciando essa jornada agora, no começo, manter uma rotina vai parecer chato. Seu cérebro sempre vai dar prioridade ao prazer e tentar te jogar numa espiral de procrastinação. Então, quando você começar a estudar, ao invés de assistir alguma coisa na Netflix, por exemplo, você provavelmente vai ouvir aquela voz na sua cabeça te dizendo para fazer outra coisa. Sei lá, para deitar, para assistir um seriado, para beber com os amigos, etc. Então, você tem que ter muita autodisciplina nessas horas, porque o seu cérebro não sabe a diferença entre um hábito bom e um hábito ruim. Você tem que usar sua consciência para colocar limites no seu cérebro. Se você deixar tudo para a intuição, você não consegue se desfazer de hábitos ruins. Então, infelizmente, hábitos ruins podem te impedir de estudar e de obter sucesso no mercado. Então, cabe você, né, ao seu lado racional, o sistema 2 do seu cérebro, como eu disse antes, é essa área que precisa entrar em ação quando você sentir que começou a procrastinar. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu opero à noite, por exemplo, eu costumo pensar menos nas operações. Então, dica aí para quem for operar à noite: atenção redobrada, porque para mantermos uma rotina satisfatória no mercado, precisamos de força de vontade. E quando a gente chega no final do dia, a probabilidade dessa força de vontade ter sido gasta durante o dia é alta. Principalmente você que passa o dia todo fora de casa e não tem tempo para operar de manhã. Normalmente, dependendo de onde você mora, você se estressa bem mais aí no trânsito, no trabalho. E aí você chega em casa totalmente exausto, mentalmente, fisicamente, às vezes. E aí a força de vontade vai estar... A chance dela ter sido gasta durante o dia é muito grande. Então, chega à noite, você não tem paciência normalmente para nada. A nossa força de vontade, segundo alguns experimentos que foram feitos nos Estados Unidos, funciona como um músculo. Se a gente gastar a nossa energia, a nossa força de vontade durante o dia, à noite nós teremos menos força de vontade para pensar nas coisas que realmente importam. Coisas que realmente precisamos fazer. E qualquer decisão que você tome durante o dia, por mais banal que seja, como qual roupa você vai vestir, o que você vai comer, entre outras escolhas, tudo isso depende da nossa força de vontade, e cada uma dessas escolhas faz com que a gente gaste a nossa força de vontade. E os pesquisadores notaram que esse pode ser o fator que explica o porquê de médicos que fazem plantão por muitas horas terem uma maior probabilidade de cometer erros básicos. Então, quem opera à noite precisa ter atenção redobrada por isso. Você gasta sua força de vontade, fica cansado mentalmente, chega à noite você fica mais desleixado. O seu cérebro não quer mais gastar energia. O cansaço que a pessoa pode ter durante o dia diminui a sua força de vontade e aumenta a probabilidade dela cometer erros. Não estou falando que não dá para operar à noite. Eu opero à noite também. Só que é necessário ver como você se sente quando for operar. E se você não está tão esgotado mentalmente. Há algumas técnicas para você não gastar a sua força de vontade com escolhas triviais, escolhas rotineiras. Como, por exemplo, a roupa que você vai vestir amanhã, o que você vai comer. Você pode, por exemplo, separar a roupa que você vai vestir amanhã, hoje à noite. Se você faz isso, você não vai precisar pensar nisso amanhã, quando você acordar. Você não vai precisar gastar a sua força de vontade pensando em que roupa, em que camisa você vai vestir. E aí isso pode minimizar um pouco esse gasto de energia com coisas comuns, coisas que você pode simplesmente escolher na noite anterior. O mesmo pode ser feito, por exemplo, com o que você vai comer. Você pode decidir de antemão o que você vai tomar no café da manhã, ou comer no almoço. Você pode decidir isso no dia anterior. Então,
Isso é feito, por exemplo, o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, se vocês repararem, ele sempre usa a mesma camisa cinza. Ele tem várias camisas iguais. E por que ele faz isso? Para não perder tempo escolhendo a camisa que ele vai vestir. Isso permite que ele gaste a sua energia, a sua força de vontade com decisões que são mais importantes. Outra pessoa que faz isso é o Barack Obama. Ele disse uma vez que sempre decide o que vai comer um dia antes, para quando chegar a hora dele comer, ele não ter que ficar decidindo. Porque, convenhamos, esse tipo de escolha não é tão importante para um cara que tem uma agenda apertada. Então ele sabe que ele precisa aproveitar o tempo disponível da melhor forma possível. Outro ponto interessante sobre força de vontade, que foi estudado na década de 60 nos Estados Unidos, os cientistas da Universidade de Stanford tinham testado a força de vontade de um grupo de crianças de 4 anos. Esses pesquisadores levaram as crianças para dentro de uma sala e mostraram vários marshmallows, um doce muito comum nos Estados Unidos. E aí eles fizeram uma oferta para as crianças. Elas podiam comer um marshmallow imediatamente, ou, se esperassem alguns minutos, podiam comer 2 marshmallows. Então o pesquisador saía da sala, algumas crianças caíam na tentação e comiam o marshmallow. Não esperavam, e cerca de 30% dessas crianças não comeram o marshmallow. Esperaram e ganharam 2. Elas tiveram mais autocontrole. As crianças que conseguiram manter o autocontrole naquele experimento acabavam tirando as melhores notas. Eles encontraram essas crianças depois de... quando elas já estavam no ensino médio e constataram isso. Ou seja, as crianças que conseguiam adiar a recompensa por mais tempo acabavam tirando melhores notas. Elas tinham mais autocontrole, elas tinham mais... talvez intuição especializada poderia ser dito nesse caso. Então, era como se elas tivessem capacidades autorregulatórias que lhes proporcionassem uma vantagem ao longo da vida. Por que eu estou trazendo esse experimento aqui? Quando você entra no mercado iniciante, vamos imaginar, igual está escrito aqui, que você esteja numa operação onde a sua meta de ganho é de 80 pontos e a sua meta de perda também seja de 80 pontos. E aí você entra na operação. O preço começa a ir contra a sua posição. Se você está comprado esperando que o preço suba, o preço começa caindo e fica caindo por, vamos supor, 2 horas. E aí depois de 2 horas, o preço já caiu 50 pontos. Então, para o iniciante, essa experiência é muito desgastante emocionalmente. Você vai se sentir frustrado, vai começar a acreditar que fez uma análise errada e tal. E aí, depois de 2 horas, vamos imaginar que o preço começa a subir. Aí o preço sobe e agora você está lá ganhando 40 pontos. Ou seja, antes você estava 50 pontos negativos e agora está 40 pontos positivos. Aí você começa a se sentir eufórico, você fica feliz e decide fechar a operação com 40 pontos. Porque você sabe como você se sentiu quando estava 50 pontos negativos e não quer correr o risco de passar por isso de novo. Vai que o mercado começa a cair e você volte a perder. Aí você sai ganhando 40. E depois você percebe que, se tivesse continuado, você ganharia os 80 pontos que você tinha estipulado quando você entrou na operação. Então, o que aconteceu aqui foi que a pressão emocional falou mais alto que a razão, te fez sair da operação. Agora, por que isso não é totalmente racional? Mesmo que você tenha ganhado nessa operação, quando você estava perdendo, você chegou a ficar 50 pontos negativos. A probabilidade de você manter a operação, mesmo que ela te fizesse perder os 80 pontos, é muito grande. Quando o mercado está caindo, indo em direção aos 80 pontos negativos, você aceita essa perda. Então, por que quando o preço está subindo, você não aceita essa alta? Por que você fecha a operação ganhando 40,
ao invés de continuar até os 80 positivos. Isso é uma demonstração de como a falta de autocontrole pode nos penalizar no mercado. Quando você está ganhando, você sai com X. Quando você está perdendo, você sai com 2x. Aceita perder o dobro do que ganha. Isso, no longo prazo, pode fazer a pessoa perder todo o dinheiro dela. Então, se você fez uma análise utilizando o sistema 2, lembra do pensamento mais devagar do cérebro, o pensamento mais racional? Se você fez uma análise para sair com 80 pontos, siga o plano. A partir do momento que você entrou na operação, siga o plano até o fim. Às vezes você vai perder mesmo seguindo o plano. Só que você vai perder utilizando a análise. É melhor você perder utilizando a análise do que perder utilizando a emoção. Se as suas análises forem boas o suficiente, você vai ganhar mais do que perde. Simples assim. Agora, se você fizer uma análise, entrar numa operação e no meio dessa operação deixar suas emoções tomarem conta, aí você deixa de seguir o plano. Você sai da operação antes da hora e aí não é mais análise, aí é improviso. Se não tiver método, se não tiver se não tiver rotina, a chance de ter resultado é menor. Então, como aquelas crianças do experimento souberam esperar até o final sem comer um marshmallow, vocês devem fazer o mesmo. Não coma o marshmallow. Vocês precisam ter autocontrole. E notem que isso que eu estou falando é diferente de se manter numa posição sem meta definida. Enquanto o mercado estiver subindo, você está lá. Você não coloca limite de pontos. O que eu estou dizendo não é isso. Eu estou dizendo que se você estipulou uma meta baseada na sua análise, eu vou entrar, por exemplo, e vou sair com 30 pontos. Mantenha a meta. Tudo o que vier depois da análise racional, quando você clicar para comprar no mercado, vai ser resultado do seu emocional. Então é preciso ter autocontrole para ir até o final. Quando você entrar na operação, não coma o marshmallow. Fique até o final da operação. Adie a recompensa por um período um pouco mais longo e no final você vai ter a possibilidade de ganhar 2 marshmallows como as crianças ou ganhar os 80 pontos ao invés de 40 pontos. Metade da sua meta no caso. Então, essa é a dica que eu tenho para vocês. Lembrando, para quem for operar à noite, tentem aplicar essas dicas de separar a roupa que vai vestir amanhã. Já deixa separada na noite anterior. Se possível, faça isso no campo da alimentação. Tente observar mais durante o seu dia a dia que tipo de coisa te faz perder tempo escolhendo. Coisas que sejam comuns, coisas que despendam 1 ou 2 minutos aí do seu dia. Veja se você consegue antecipar essas escolhas para o dia anterior, para a noite anterior no caso. Aí no dia seguinte, você não vai gastar energia pensando nessas coisas, você vai ter mais força de vontade e consequentemente vai ter mais atenção para operar à noite. Fora que essas dicas podem servir para outras áreas da sua vida. Isso maximiza, isso otimiza o seu tempo. Diminui o risco de você cometer erros, como por exemplo, ficar desatento no trânsito, outras coisas que requerem a nossa atenção. Então, recapitulando. Quando você entrar no mercado, não opere baseado no sistema 1, que é o sistema da intuição. Primeiro, estude, utilize o sistema 2 para suas análises, seja o mais racional possível. Porque quando você está na fase de aprendizado, você ainda não tem eficiência para utilizar o sistema intuitivo. Com o tempo, você vai se tornar mais eficiente na leitura gráfica e em sua interpretação. Seu cérebro automaticamente vai deixar de gastar tanta energia pensando em coisas que você já sabe e pratica diariamente. É aí que o processo de investir ou operar se torna mais natural. Nessa etapa, você provavelmente não vai se sentir ansioso ou nervoso nas operações. Você não vai achar que fracassou quando perder. Você já vai ter se acostumado com tudo isso e vai saber, mesmo que de forma intuitiva, que você tem horas tela, que você tem operações, que você tem seus próprios dados estatísticos e isso tudo corrobora para você não ficar duvidando de si mesmo. Você cria dados estatísticos para quê? Para você ver que, olha, eu fiz backtest e eu sei que se eu usasse essa estratégia nos últimos 3 meses que eu testei, eu acertaria, sei lá, 80% das operações. Se você sabe disso, você tem autoconfiança para entrar no mercado, você já entra com a autoestima mais elevada.
Quando você fizer uma análise para entrar numa operação, você vai utilizar a razão. Quando estiver na operação, a emoção vai tentar tomar o controle e te fazer se questionar. Tenha autocontrole, não coma o marshmallow.